Por dia, mais de 300 mil viagens por aplicativo de transporte são realizadas no DF por cerca de 40 mil motoristas. Em um mercado dominado por grandes startups de mobilidade, Lohane Andrade criou o Belascar, com funcionamento semelhante aos aplicativos já conhecidos. O Belascar é exclusivo para passageiras e motoristas mulheres. A ideia surgiu dos relatos de mulheres que foram vítimas de assédio ou outro tipo de violência dentro de carros de aplicativo. A Lohane Andrade tem 27 anos, é a idealizadora da Belascar, startup que ela criou em julho do ano passado, e a ideia surgiu, infelizmente, por causa de algo que acontece com várias mulheres todos os dias pelo Brasil e que aconteceu com você também, né? Isso, exatamente. A Belascar cresceu através de uma dor, né? A dor das mulheres. E essa dor inclui também da mulher não poder se sentir à vontade para poder se deslocar para onde ela quiser, no horário que ela quiser, porque o nosso medo, de fato, é ser assediada dentro de um veículo por uma pessoa que a gente não conhece, né? E houve inúmeros casos de abuso sexual, né? Violência dentro do carro. Só pelo fato, hoje em dia, até mesmo da mulher responder um bom dia, uma boa noite, tem algumas pessoas que acham que é motivo, né? Que é como se a gente estivesse dando liberdade, abrindo as portas para algum tipo de episódio, né? Sendo que não é isso. Então a Belascar cresceu através disso, através da dor, da nossa dor mesmo como mulher. Você hoje trabalha somente com o público feminino, só transporta mulheres que são transportadas por motoristas mulheres, né? Isso, exatamente. Acredito eu que o problema hoje de outros aplicativos é porque, como a demanda ela é muito alta, né, de motoristas, etc., acredito que para eles seja um pouquinho mais difícil, né, em relação a fazer análise de perfil de cada motorista. Realmente, de fato, é muito complicado, eu tenho que concordar. Mas hoje, a forma que a Belascar seleciona essas motoristas é de uma forma muito rigorosa. Além de toda a análise de documentação, nada consta criminal e etc., a gente faz uma análise de perfil também. Tendo conversas no dia a dia com a motorista, até mesmo pelo WhatsApp, através de comportamentos, avaliações. Então, assim, a Belascar, hoje, ela não permite que não haja nem o mínimo de grosseria ou falta de educação, né? A gente tem isso como uma regra, né? Eu acredito também que a gente deve ter esse respeito entre ambas, né? Foi seu primeiro negócio e já entrou logo no mercado dominado por grandes. Quando você contou para as pessoas ali mais próximas, família, os amigos, que teve a ideia de criar uma startup, qual foi a reação das pessoas? A reação das pessoas foi tipo, você é louca. Assim, as pessoas duvidam muito da minha capacidade, né? Duvidaram muito, me julgaram bastante, né? Duvidaram dessa questão de que talvez será que realmente é capaz de conseguir? Teve muitas pessoas que não acreditou em mim, né? Mas eu vim para mostrar que realmente eu tenho potencial, né? Que na Belascar ela veio de fato para poder mudar a vida das mulheres. Até porque da forma que eu fui criada de uma forma que eu não posso desistir. Se eu tenho uma ideia, eu tenho que ir até o fim, eu não posso desistir daquela ideia, né? E foi através da minha dor. Até porque eu nunca falei isso pra ninguém, né? Assim, ninguém sabe disso, eu vou falar abertamente sobre isso. Eu já fui abusada sexualmente, né? Então, assim, a mulher, quando ela passa por isso, ela tenta de toda forma sobreviver a qualquer tipo de ataque, né? Então, assim, não só eu, mas acredito que muitas mulheres já passou por isso e nunca tiveram coragem de contar sobre isso. Então, assim, o máximo que eu puder fazer para poder proteger outras mulheres, eu estou fazendo. É tanto motorista quanto passageira mulher também. Então, assim, o intuito da Belascar é, de fato, proteger as mulheres, para elas poderem seguir seguras para onde elas quiserem. A missão da empresa é oferecer uma oportunidade de segurança, um serviço de qualidade, uma proteção para a mulher que utiliza a Belascar. Isso, exatamente. Até porque eu me considero uma pessoa muito rigorosa em relação a selecionar motorista, né? Assim, muitas das vezes eu vejo que tem algumas mulheres que chegam com traumas, eu falo de motoristas. Elas chegam com traumas de outros aplicativos, né? Da forma que elas são tratadas. E aí, quando elas chegam na Belascar, acham que é a mesma coisa. Só que na hora quando ela
senta para conversar com a gente, para entender melhor o nosso propósito, ela vê que a Belascar não é como os outros. É algo realmente, de fato, totalmente diferente, objetivo e que, de fato, faz ela ter uma renda muito melhor. Qual que é a estrutura da empresa? Quantos carros estão rodando? Quantas mulheres trabalham hoje? Hoje na Belascar são 250 motoristas mulheres, né, atuando em Brasília e em torno, inclusive. E além das motoristas, a gente já está chegando a quase 7 mil passageiras já, todas mulheres. São aproximadamente 50 a 60 viagens por dia, né? Isso, por dia. Por mês chega mais de 1.000 corridas. Você imaginava que conseguiria atingir o que você atingiu hoje, conquistar o que você conquistou num espaço tão curto? Porque tem o quê? Um ano e 2 meses? Isso. Olha, eu pensava que talvez poderia demorar um pouquinho mais, mas eu sabia que ia dar certo, né? Eu passei durante muito tempo pesquisando, estudando, vendo como que eu ia fazer isso dar certo, né? E acredito que pela forma que eu trabalho, acabou conquistando muitas mulheres, pelo fato de ver que de fato eu sou pulso firme, né? Não é apenas palavras, realmente acontece. Né? E como que as mulheres receberam a ideia da Belascar? Tanto as motoristas quanto as passageiras? Olha, eu já recebi mensagens logo quando eu estava lançando o aplicativo, as mulheres falando bem assim, nossa, graças a Deus esse era meu sonho, um aplicativo só para mulheres, eu sempre sonhei com esse aplicativo, nossa, que Deus abençoe, que deu tudo certo. Isso são comentários de várias passageiras e vários motoristas também, assim, aquela felicidade mesmo, aquele êxtase, nossa, até que enfim um aplicativo para mulheres. Lohane, empreender não é fácil. Não. Ter ideia é uma coisa, colocar a ideia no papel é outra e colocar tudo em prática já é algo totalmente diferente. Sim. Como que você conseguiu vencer cada etapa dessa? Olha, eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu tive que abrir mão do meu tempo com meu filho, com a minha família. Teve momentos que eu não tinha nem o que comer dentro de casa, né? Geladeira vazia mesmo. Então, assim, eu tive que abrir mão de tudo. Eu abri mão de tudo para a empresa fazer dar certo mesmo. Foram batalhas que eu venci que não foi fácil. Não foi fácil porque foi um projeto que eu dei a ideia que eu não tive o apoio de muitas pessoas. Então, realmente, eu subi cada degrau ali sozinha, batalhando, correndo atrás. E realmente, de fato, foi muito difícil para mim mesmo. Teve algum momento em você dar aquela parada e refletir a respeito se valia, se não valia a pena tanta dificuldade? Não, sempre fui determinada. Cada dificuldade que eu passei na minha vida, eu sempre botei minha cabeça no lugar. A primeira coisa que eu fazia era uma oração, botar o joelho no chão, orar, pedir força para Deus, com muita fé de que ia dar certo, que todas as dificuldades que eu estava passando era para o meu aprendizado, né? Que era para complementar a história, porque nenhuma empresa nasce rica, ela nasce da dificuldade, né? Então, assim, eu acredito mesmo que quem me deu muito apoio, muita força foi Deus mesmo, porque foram momentos muito difíceis, muito difícil, mas deu certo. Esse começo de empresa, você acha que fé e determinação caminham juntos? Com certeza, tem que andar. Se o empresário ele não tem fé e determinação, a empresa ela não cresce. Para tudo dar certo nessa vida tem que ter fé, tem que acreditar, porque se não tiver, nada dá certo. A dificuldade já foi, né? Passou, você já superou aquela primeira fase. Agora vem a fase do olhar lá na frente. O que vem por aí para a Belascar? Olha, para a Belascar são tantas coisas, são tantos sonhos, mas o principal objetivo da Belascar é se instalar mesmo em Brasília por completo, fazer com que todas as pessoas conheçam. E daqui de Brasília a gente partir para outros estados também, que a gente já tem como rota aí Goiânia, né? A Goiânia já está na nossa mira, né? Para poder ter motoristas lá, para poder fazer atendimento. Já teve procura de outras mulheres também, em Minas Gerais também. Então, assim, a procura ela tá alta, né? Acredito que outras pessoas também vêem muito potencial na Belascar, pela forma que ela tá sendo gerida, né? A forma que está sendo trabalhada. Chegou no local, a chamada foi feita por uma mulher, mas tem um homem aguardando ali. É recusada a viagem? É recusada, é cancelada na hora. A motorista não pode fazer o atendimento. Até porque é pela segurança dela, né? A gente não... Por mais que a mulher fale, mas é meu esposo. Mas a gente não sabe, né? O que se passa. Então, assim, para a motorista não correr riscos,
é cancelada a corrida de imediato. Apesar de que até hoje isso não aconteceu. As mulheres que baixam o aplicativo da Belascar têm ciência de que é só para mulher e a gente não atende homens. E, Lohane, como que foi o começo com relação à concorrência? Como que a Belascar foi vista por taxistas e outros motoristas de outras plataformas? Olha, com o taxista foi um pouquinho difícil no início, né? Foi bem complicado. Eles relutaram muito, né? Teve situações que foram complicadas, mas se resolveu depois. E com motoristas de aplicativo, é sempre aquela negatividade, né? De que não vai dar certo, e que mulher dirige mal, e que isso e que aquilo, mas todas essas críticas eu vi como combustível para poder o meu negócio crescer cada vez mais. Eu vi que eu estava realmente no caminho certo, né? Até então que várias passageiras já viu, né, os comentários de alguns homens no Instagram e elas mesmas fazem questão de defender a Belascar, porque o objetivo da Belascar é interessante para as mulheres. Mas todo esse desafio que teve com outros motoristas foi algo que no começo foi bem chato para mim. Mas deu para vencer essa etapa também. Com relação às motoristas, tem um critério de escolha, você analisa a ficha criminal e tudo mais. Mas tem também um processo ali de capacitação dessas motoristas? O primeiro treinamento das motoristas vai acontecer agora, no dia 30 de setembro, onde elas vão participar desse treinamento de capacitação, né? Até então, que eu deixei muito bem claro que a motorista que não participar do treinamento, ela vai ter o cadastro suspenso até que haja o próximo treinamento. Essa medida, eu tive que colocar ela como algo obrigatório para as mulheres poderem entender de fato o objetivo da Belascar, como que funciona o aplicativo, como que tem que ser feito o atendimento, quais são as regras do aplicativo, né? Porque acredito eu que presencial todo mundo consegue captar melhor as informações. Teve aquele momento que você chegou em casa, parou para refletir sobre tudo e chegou à conclusão de que a chavinha tinha virado, que você tinha alcançado o que queria? Ai, com certeza, e eu comemorei muito. Todos os momentos quando a chave vira, eu comemoro, nossa, demais, agradeço muito a Deus. Primeira coisa que eu faço é agradecer, porque a gratidão, ela também abre portas, né? Principalmente quando eu conheci os meus parceiros também, que tem a parceria com a Belascar, são parceiros incríveis, né? Que também me deu muito apoio, me dá muita motivação também. Eles que também me ajudaram a fazer essas viradas de chave, né? Sempre conectando a Belascar com outras pessoas também. Então, assim, é algo que eu fico muito feliz mesmo. E sempre quando tem uma virada de chave, já faço uns stories, o pessoal já entendeu que alguma coisa boa ali já aconteceu já. Eu não falo o que é, mas eu tô comemorando. Muda tudo? Muda tudo. Muda tudo. E o principal é ter gratidão. Tem que ter gratidão. E por mais que alguma coisa dê errado, tem que agradecer também. Porque muitas das vezes aquilo que deu errado é para poder dar uma oportunidade para outra coisa vir e poder dar certo. Valeu a pena investir? Valeu a pena. Continua valendo. E assim, eu não tenho o objetivo de algum dia terminar a Belascar. De forma alguma. A Belascar vai estar aí pro resto da vida.